gente, então vamos lá, né? Continuando, acho que essa vai ser a última gravação, né, dessa aula. Espero eu. Bom, agora que a gente vai entrar, infelizmente, eu dou uma aula, né, só de probabilidade em genética, mas como a gente não tem tempo, infelizmente, a gente vai ter que passar rapidão. Inclusive, a gente está passando muito rápido essa matéria, né, por conta disso, exatamente, da falta de tempo. Mas vamos lá, né? Vocês não podem ficar sem. Então, assim, espero que vocês consigam ver, né, mais de uma vez, se tiverem dúvida, né, e podem me procurar, né, para tirar dúvidas, certo? Então, a probabilidade em genética, o que que a gente tem? Como a gente já tem visto, né, a questão dos genes, dos alelos, das condições, do fenótipo, do genótipo, né, geralmente os exercícios eles pedem questão de probabilidades. Qual que é a probabilidade da pessoa nascer com lobo solto? Ou qual que é a probabilidade de um homem nascer com lobo solto, né, que faz diferença? Ou sei lá, a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, né, tipo sanguíneo, qual que é a probabilidade do filho ser positivo ou negativo, enfim. Então, existe, né, essas contas que a gente pode fazer calculando probabilidade, né, principalmente de algumas condições que seguem a lei de Mendel, ou que são exceções da lei de Mendel, mas que são fáceis e simples de fazer, né, que geralmente são só dois alelos mesmo que vão dar, né, a característica, o fenótipo, tá? Então, o que é probabilidade? Não sei se vocês já estudaram isso em matemática, mas a probabilidade, como ela é calculada, né? Ela é calculada, isso é em qualquer coisa, não só em genética, tá? O P de probabilidade é igual, né, aos eventos esperados sobre, né, dividido pelos eventos possíveis. Por exemplo, qual que é a probabilidade de eu jogar um dado e cair o número 6? Né? Então, vamos pôr aqui. Ainda não está em genética, né? Então, vamos pôr o P aqui de cair o número 6. Eu joguei um dado, né? O dado tem 6 faces, certo? Qual que é a probabilidade de cair uma face, de cair o número 6? É o número de eventos esperados, ou seja, 1, não é 1 que eu quero, sobre o número de eventos possíveis. Eu joguei o dado, dá para cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então, o número de eventos possíveis são 6, certo? Então, é 1 sobre 6 essa probabilidade de eu jogar um dado e cair o número 6, aquele que eu quero, tá? É a mesma coisa de cair o número 2, né? 1 sobre 6, essa é a probabilidade, né? E assim sucessivamente. Qual que é a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e dar cara ou coroa? A probabilidade aí já é 1 sobre 2, né? Porque só tem 2 eventos possíveis, ou cara ou coroa, certo? Isso aqui é o básico, o mínimo, é o iniciozinho, né, da probabilidade, tá? Mas aí as coisas ficam um pouco mais complicadas depois. Por exemplo, a gente tem na genética, e na verdade não é diferente, né, do resto da estatística, a gente tem a regra do E e a regra do OU. O que significa? A regra do E, a probabilidade, a regra do E aqui, probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. O que isso significa? Eu quero saber qual que é a chance, qual que é a probabilidade de eu jogar o dado 2 vezes. Uma vez dá o número 2 e uma vez dá o número 3, né? Então, são 2 vezes que eu vou jogar o dado. Uma eu quero que dê o número 2 e a outra eu quero que dê o número 3. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, cai aqui na regra do E. Eu já calculei a probabilidade de cair um número, não é isso? 1 sobre 6, certo? Então, eu nem vou fazer de novo. A chance de cair o 2 é 1 sobre 6.
E a probabilidade de cair o 3, quanto que é? É 1 sobre 6 também, não é isso? E qual que é a probabilidade de cair um e depois de cair o outro? Eu nem estou falando necessariamente eu quero que seja 2 e depois 3. Pode ser 3 depois 2, né? Como que eu faço isso? Eu ponho 1 sobre 6, aí é o produto, não é? Tá falando regra do é produto. O que é produto? É multiplicar. Vezes 1 sobre 6. Então, a probabilidade de cair o número 2 e cair o número 3 é 1, quanto que é? Multiplicar frações, né? 1 sobre 36, não é isso? Essa é a probabilidade, certo? 1 sobre 36, regra do E. E a regra do OU? Qual que é a regra do OU? A probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, o que que significa? Vamos lá de novo. Ah, eu quero que caia, eu jogo o dado. E aí eu quero que caia o número 2 ou o número 3. Então, assim, é mutuamente exclusivo. Se cair o número 2, não vai cair o número 3. E se cair o número 3, não vai cair o número 2. Então, eles são mutuamente exclusivos. Então, qual que é a probabilidade de eu jogar o dado e cair o número 2 ou o número 3? Aí é a soma das probabilidades separadamente. Então, eu vou somar 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, não é isso? E aí, como que é a somar, né? Então, qual que é a soma, né? De 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. A gente sabe que é 2 sobre 6, não é isso? Que é igual a 1 sobre 3, certo? Essa é a probabilidade, né? Entenderam? Essa é a regra do E. Quando é E, eu quero dois eventos, um e outro. Então, eu multiplico as probabilidades separadamente. Quando é ou seja, os eventos são mutuamente exclusivos, eu somo as probabilidades, certo? Isso é muito importante em genética. E aí a gente vai nos exemplos. Bom, aqui é o mesmo heredograma, o heredograma que eu falei para vocês do lobo da orelha, né? Lobo da orelha solto e lobo da orelha preso. A gente sabe o que a gente sabe? Que o lobo da orelha preso é o homozigoto recessivo, não é? Que eu já mostrei para vocês no vídeo passado, que é o azinho azul. E o lobo da orelha solto, ele é o dominante. Azão, qualquer coisa, certo? Pode ser azão, né? A pessoa pode ser azão, que é o homozigoto dominante, ou pode ser azinho, que é o heterozigoto. Eles vão ter lobo da orelha solto. Isso é de verdade, tá, gente? É coisa real. Então tá. Aí eu quero saber, agora o exercício quer me falar, quer descobrir. Qual a probabilidade do indivíduo 38 ter um filho com lobo solto? Então, qual a probabilidade do indivíduo 38 ter um filho com lobo solto se casar com uma mulher de orelha de lobo solto e se essa mulher for heterozigota? Razão azinho. Então, esse exercício é fácil, porque inclusive ele já me deu o genótipo da mulher, né? E qual que é o genótipo do homem? Qual que é o indivíduo 38? 3 é a geração, né? Geração 3. E 8? 8 é esse indivíduo aqui, ó, certo? Ele é o indivíduo 38. Como eu já falei para vocês do slide passado, eu já sei que quando não é colorido, né, o quadradinho, significa que é azinho, neste caso, certo? Então, o homem, ele é homozigoto recessivo, não é isso?
Ó, o indivíduo 38 é azinho, azinho. A mulher, o exercício já me falou, né? Que ela tem lobo solto, mas ela é heterozigota. Ela não é homozigota dominante. Mas poderia ser também, né? Ótimo que o exercício já me falou, então fica mais fácil. Então, como que eu faço esse cruzamento, gente? Azão, azinho, que é a mulher, vezes azinho, azinho, né? Aí a gente faz a distribuição. O que que dá? Vamos fazer a distribuição aqui. Azão, azinho. Azão, azinho, certo? Azinho, azinho e azinho, azinho. Então, deu 2 azão, azinho e 2 azinho, azinho, não é isso? Proporção 2 para 2, certo? Mas isso a gente não vai usar essa proporção, não. Eu quero saber a probabilidade do indivíduo 38 ter um filho com lobo solto. Qual que é o lobo solto? O lobo solto, ele tem que ser azão, azão ou azão, azinho, né? Ó, o lobo solto tem que ser azão, azão ou azão, azinho. Então, é esse aqui, ó. No caso, não tem jeito do filho ser azão, azão, né? Só azão, azinho. Então, é esse aqui. É 2, probabilidade, então. Ah, eu já vou pôr até aqui. A probabilidade, eita, de ter o lobo solto, então, é 2, né? Sobre quanto? Sobre 4. Por que sobre 4? Porque é o número de eventos possíveis. Se eu tenho 4 eventos possíveis, azão, azinho, azão, azinho, 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 2 vezes ele pode ter lobo solto, né? Então, é 2 sobre 4, ou seja, 1 sobre 2, né? Metade. Ou seja, é 50%, não é a probabilidade? A gente fala em porcentagem também. Pode deixar fração, mas pode deixar porcentagem. Então, a chance do filho desse 38 com uma mulher azão, azinho ter lobo solto é de 50%. Só que o exercício me pediu, ó, e aí isso vocês têm que prestar atenção, filho, né? Filho, homem, certo? Qual que é a probabilidade de uma pessoa ter um filho homem? Ou de ter uma filha mulher, né? Qual que é? É 50% também, né? A probabilidade de ter filho homem é 1 sobre 2, porque ou vai ser homem ou vai ser mulher. Então, 2 eventos possíveis, 1 sobre 2, que é 50% também, não é isso? Toda vez que uma mulher engravida, né, ela tem 50% de chance de ter um filho homem ou de ter uma filha mulher, certo? Então, qual que é o resultado final? Aí cai na regra do E, né? Eu quero que o filho seja homem e que ele tenha o lobo da orelha solto. Então, eu ponho 2 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Então, a probabilidade total é 1 sobre 4. Ou, né, eu posso até colocar aqui 25% de chance do filho ser homem e ter o lobo da orelha solto, certo? É assim que funciona os exercícios de genética. É muito legal, muito divertido fazer esses exercícios, né? Eu queria muito fazer com vocês em sala de aula, ou, né, pelo Moodle, mas assim, vamos trabalhar com o tempo que a gente tem, né? Certo, pessoal? Bom, essa questão da probabilidade em genética é isso. E aí, com isso, sabendo de tudo, a gente pode entrar na segunda lei de Mendel. O que a segunda lei de Mendel fala? Gente, é muito legal a genética. Por quê? Na segunda lei de Mendel, o Mendel trabalhou com 2 características diferentes. Na primeira, ele trabalhou só com uma, né? Por exemplo, a cor da semente, amarela ou verde. Na segunda lei de Mendel, ele trabalhou com 2 características. Então, por exemplo, a cor da semente
e a forma da semente, se é rugosa ou lisa, certo? São duas características diferentes. Ou seja, então a gente vai ter que trabalhar com 4 alelos, né? Porque 2 alelos dá uma característica e 2 alelos dá outra característica, né? Somos diploides, lembram? E essas plantas também eram. Então, essa lei era também conhecida como lei da segregação independente. Por quê? Estabelece que cada par de alelos segrega-se, ou seja, dividem-se, de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação de gametas. Ele foi muito inteligente mesmo. Ela foi formulada com base em análises da herança de 2 ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. Tá? A gente pode fazer isso, mas assim, é necessário que esses alelos, eles estejam, e aí anotem no caderno de vocês. Para a segunda lei de Mendel, esses alelos, eles devem estar em cromossomos homólogos diferentes, tá? Isso é muito importante. Então, aqui eu vou desenhar aqui um par de cromossomo homólogo, tá? E outro par, cor vermelha. E outro par de cromossomo homólogo. Eu tô colocando em tamanho diferente de propósito, né? São 2 pares de cromossomos homólogos diferentes, certo? E aí, eu vou trabalhar com genes, né? Vamos supor aqui que esse gene seja azão. Esse indivíduo aqui, azão, azul, tá? Esse aqui, um gene B, Bzão, Bzinho, certo? Então, ele trabalhou essas duas características, né? Vamos supor que esse A seja a cor da semente, amarela ou verde. Eu devia ter posto verde, né? Desculpa. Cor da semente. E o B é se é a textura da semente, se ela é lisa ou se ela é rugosa, certo? Então, a cor da semente e a textura da semente, elas devem estar em pares de cromossomos homólogos diferentes para seguir a segunda lei de Mendel. Elas não poderiam estar no mesmo par de cromossomo. Por exemplo, esse C aqui, vou pôr o alelo C. Czão, Czão. E aí, vamos supor que o C determinava a altura da planta, vamos supor. Então, o A e o C, eles não seguiriam a segunda lei de Mendel, tá? Aí é outra coisa que a gente vai estudar depois. Mas o A e o B, eles seguem a lei de Mendel, entendeu? É isso que eu quero dizer, né? Para seguir a segunda lei de Mendel, os alelos, eles devem estar em pares de cromossomos homólogos diferentes, ok? Por quê? Porque na meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos, então ocorre a combinação, né, da formação de gametas, todas as combinações possíveis de formação de gametas, certo? Como assim, né? Como assim? Bom, olha só aqui, não desesperem com isso, mas a gente tem. Aqui tá bonitinho porque eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né, no tamanho, ó. Tem a cor, é Vzão para amarela e Vzinho para verde, ó, a cor da semente, certo? E tem a textura da semente, é rão para lisa e é rinho para rugosa, né? Que eu falei para vocês, lembram? Que a gente usa a letra do recessivo, né? Rugoso, então é recessivo, tá? Então, aqui a geração P. O que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma coisa, né? São os puros, ou seja, os homozigotos dominantes cruzando com os homozigotos recessivos. Então, aqui vai ser, essa planta vai ser Vzão, errão, ou seja, ela é totalmente amarela e totalmente lisa. E essa aqui, parental, vai ser Vzinho, errinho, ou seja, ela é totalmente verde rugosa, tá? Aí a gente tira os gametas desses
dessas duas plantas, né? O único tipo de gameta possível da primeira vai ser Vzão Rão, que tá aqui. E o único tipo de gameta possível da segunda vai ser Vzinho R'. Então, a geração F1 vai ser o duplo heterozigoto, né? A mesma coisa da primeira lei de Mendel, só que em vez de ser um par, vai ser dois pares, né? Mas ele é o duplo heterozigoto da mesma forma, certo? E aí aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cruzar com um outro duplo heterozigoto, né? Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, certo? E aí a gente tem a descendência totalmente diferente da primeira lei de Mendel, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, certo? Aqui nesse slide, só para lembrar para vocês como que é a distribuição dos cromossomos na meiose. Então, assim, se vocês tiverem muita dúvida, vocês podem revisar, né, a questão da meiose. Mas só para vocês lembrarem, ó, essa célula aqui, a primeira, tem 4 cromossomos, não é isso? É diploide, então é 2N igual a 4, certo? Na meiose, não é que uma célula diploide não vai formar 4 células haploides? Ou seja, que contém a metade do número de cromossomos dela própria? E é o que acontece aqui, ó. Uma célula diploide, 2N igual a 4, forma N igual a 2, né? Gametas com a metade do número de cromossomos dela. É o que acontece conosco, né? As nossas células diploides, 46 cromossomos, formam gametas com 23 cromossomos cada, né? Certo? E aí, o que acontece na meiose? Uma recombinação de gametas, uma recombinação de cromossomos para ter, por causa do crossing over, que tem a variabilidade genética, lembram disso? Mais ou menos, né? Então, esse aqui, ó, é um duplo heterozigoto. Tem, ó, o Azinho, Bzão, Bzinho. O que pode acontecer no final da meiose? Podem formar gametas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, mas pode ter o crossing over e formar também gametas Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, não é isso? Então, eles formam 4 tipos de gametas diferentes na meiose, tá? Isso é importante. Aí, aqui, só para lembrar que essa é a primeira lei de Mendel, né? Na primeira lei de Mendel, a gente tem só uma característica só, né? Ou seja, são só 2 alelos. Por isso, aqui na segunda lei, são 4 alelos, né? 2 características, tá? E na primeira lei, são só 2 alelos. Então, um indivíduo elão, errão, vai formar só 4 tipos de gametas. Elão, elão, errão, errão, certo? É isso, beleza, gente? Mas aí eu vou explicar melhor aqui. Bom, para se saber quais gametas serão formados para a segunda lei. Como que a gente faz para saber quais gametas serão formados? Ó, quando é duplo heterozigoto, eu vou pôr até aqui. Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. A gente faz a distribuição para a gente saber quais gametas eles vão formar. Então, a gente faz, ó, forma Vzão, Rão, tá vendo? Tá mostrando aqui no quadro que eu mostrei para vocês. Um Vzão, Rão, um Vzão, Rinho, certo? E aqui, um Vzinho, Rão e um Vzinho, Rinho, beleza? 25, nossa, tá errado aqui, não é 1 sobre 2, gente, desculpa, é 1 sobre 4, tá? É 1 sobre 4, porque são 4 tipos de gametas, 1 para 4 tipos de gametas, então todos esses é 1 sobre 4. Desculpa aqui o meu erro.
certo? Ou seja, esse indivíduo forma 25% de gametas Vzão-Rão, 25% de gametas Vzão-Rim, 25% de gametas Vzinho-Rão e 25% de gametas Vzinho-Rim, certo? Um indivíduo duplo heterozigoto. É sempre assim, por causa da distribuição que eu mostrei para vocês, ok? Essa distribuição aqui que eu mostrei para vocês. E o indivíduo duplo homozigoto dominante, o que ele vai fazer? Ele vai formar 100% de gametas de um tipo só, porque é Vzão-Rão, da mesma coisa. Vzão-Rão, certo? Vzão-Rão e Vzão-Rão. Então, é 100% de Vzão-Rão, beleza? E um duplo homozigoto recessivo, a mesma coisa, né? 100% de Vzinho-Rim, faz a distribuição Vzinho-Rim, Vzinho-Rim, Vzinho-Rim e Vzinho-Rim, tá? Esse raciocínio a gente faz com qualquer tipo de indivíduo. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo seja Vzão, Rão, Rim. Quais gametas que ele vai formar? Aí ele vai formar Vzão-Rão, não é? Vzão-Rim, Vzão-Rão, Vzão-Rim, não é isso? Então, ele vai formar só dois tipos de gametas, que é o Vzão-Rão e o Vzão-Rim. Entenderam? Então, ele forma 50% de um e 50% de outro, certo? Esse é o raciocínio para tirar os gametas para a segunda lei de Mendel, certo? E aí, beleza, tiramos os gametas e agora a gente vai fazer o cruzamento da segunda lei de Mendel, né? Que é esse aqui. Vzão, Vzinho, Rão, Rim, vezes, né? Vzão, Vzinho, Rão, Rim. Então, a gente faz o quadro. Por isso que eu falei para vocês, na primeira lei não é tão necessário fazer esse quadro, né? É só fazer a distribuição. Mas na segunda lei, aí tem que fazer o quadro. Porque aí a gente põe, então, quais são os gametas que eles produzem, né? Lembrando, Vzão-Rão, Vzão-Rim, Vzinho-Rão e Vzinho-Rim. Então, ele pôs aqui, os gametas do indivíduo 1 estão aqui, né? Vzão-Rão, Vzão-Rim, Vzinho-Rão e Vzinho-Rim. E os gametas aqui do indivíduo 2, que são os mesmos gametas, tá? Os dois são duplo heterozigotos, né? Vzão-Rão, Vzão-Rim, Vzinho-Rão e Vzinho-Rim, certo? E aí é só fazer a distribuição, Vzão, Rão, beleza? Vzão, Rão, Rim. Entenderam isso? Vzão, Vzinho, Rão, e assim sucessivamente. Então, qual é a proporção fenotípica que o Mendel chegou? Ele chegou na seguinte proporção fenotípica. De 9 para 3 para 1. O que significa? Vamos contar primeiro as sementes lisas e amarelas? Vamos contar as sementes lisas e amarelas. Quais são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui são as sementes lisas e amarelas. Agora, vamos contar as sementes amarelas e rugosas. Quais são as amarelas e rugosas? 1, 2, 3, né? Amarelas rugosas, certo? E as verdes lisas, quais são? 1, 2, 3, verdes lisas. E a última, que é a homozigoto recessiva total, né? A verde rugosa, essa aqui. 1, entenderam? Por isso que a proporção é 9 para 3 para 3 para 1, né? Essa é a proporção da segunda lei de Mendel, tá?
Diferente da primeira lei, que é sempre 3:1, né? Com exceções de genes letais e tal, que a gente já viu. Certo, pessoal? Entenderam? Ó, queria muito que, se vocês tivessem dúvidas, entrassem em contato comigo, tá bom? E aí, depois a gente se fala mais, beleza? Boa continuação de aula para vocês.